O vídeo de hoje é sobre 8 plantas fofinhas para você ter em casa. Por isso que eu já estou começando aqui, olha, com a minha orquídea. Ela está embaixo de uma árvore, mas muita gente cultiva a orquídea ou no orquidário ou de repente numa varanda ou até mesmo dentro de casa. Como a orquídea precisa de um pouquinho de sol, então eu cultivo aqui embaixo da árvore, não consigo cultivar dentro de casa. Aqui ela vive de maneira mais natural, né? E pega um pouquinho de sol filtrado, né? Da árvore mesmo, de quando as folhas balançam e joga um pouquinho de sol nela. Olha essa daqui que maravilhosa. Olha o tamanho dessa orquídea. Já fazia um tempo que ela não floria e aí eu fiz a adubação nela e ela voltou a florir. Tá aqui, linda, maravilhosa. E se você tiver dificuldade para cultivar a orquídea que vive, né, na árvore, né, são orquídeas epífitas, você pode cultivar orquídeas terrestres mesmo. A minha aqui no caso está sem nenhuma florzinha, mas vocês podem ver que ela está bem bonita. Ó. Aqui pega um pouco de sol, porque orquídeas terrestres podem pegar sol aí, umas 4 horas de sol diariamente, e tem inclusive, né, a orquídea bambu que pode pegar muito sol diariamente aí para poder florir. Essa daqui é uma epidendro e apesar de estar sem flores, até a folhagem dela é bem ornamental, olha, bem bonita mesmo. E outra planta fofinha que você pode cultivar em casa é a azulzinha. Existem 3 espécies de azulzinha, mas eu só tenho 2 aqui em casa, né? Eu já vou mostrar para vocês a outra, mas essa daqui é muito linda, muito ornamental, dá flores o ano inteiro, é super delicadinha. Aqui ela recebe só um solzinho da manhã, já é suficiente para ela. Isso quer dizer que você pode cultivar ela, por exemplo, numa varanda, né? Que pega só um sol parcial de manhã ou à tarde. E é uma plantinha que ela fica até espaçosinha, tá, gente? Olha, então você vai precisar cultivar ela num vaso grande, ó. Aqui eu tenho outra dela, ó, tá vendo? As florzinhas super delicadinhas. Esse vaso aqui tem quase 1 metro de altura, mas não é muito gordinho não. É um vaso de uns 40 centímetros aí, né, de largura, mais ou menos. E um pouquinho alto aí para ela ficar altinha do chão e ficar meio caidinha, como se fosse uma samambaia, tá? É uma plantinha que ela tem um volume, mas ela é muito fofinha. As florzinhas são muito delicadinhas. Ela gosta de terrinha adubada e gosta também de regas, né? Regas aí diariamente. Eu não rego todos os dias, porque às vezes eu esqueço, mas eu rego quase todos os dias, porque aqui o clima é bem quente. E outra plantinha aqui, a nossa terceira plantinha muito fofinha para você cultivar aí na sua casa, é essa daqui, a hip hop. A hip hop, gente, qualquer ventinho que dá nela, ela fica toda balançante, parecendo uma bailarinazinha, toda dançante, muito delicadinha, e ela tá sempre com flores. Eu nunca vi essa plantinha sem flores em lugar nenhum. Eu não sei se em alguma região do Brasil, de repente em alguma época do ano ela fica sem flores, e às vezes ela até diminui um pouquinho, mas também não é muita coisa. Geralmente ela tá assim com essas florzinhas delicadinhas, branquinhas, né? E elas dão muita leveza, é ótimo inclusive para você cultivar ela junto com uma outra planta, né, no mesmo vaso, por exemplo, ou no mesmo canteiro, para trazer a delicadeza, a leveza. De repente você não pode cultivar um bambu, por exemplo, que traz bastante leveza para o ambiente também. Então você pode cultivar, né, a hip hop, que é essa plantinha super delicadinha, que você pode controlar ela, inclusive, para deixar ela de bem pequeno porte. Eu já vi ela, inclusive, como jardim vertical, né, compondo um jardim vertical, lindamente, né, num vasinho de meia lua. E ela tava super delicadinha. Mas é claro que se você deixar ela, né, ela fica com volume maior, mas o efeito dela é sempre delicado, né, porque ela não fecha completamente. Ela sempre tem, é bem airada, né, ela sempre tem esse espaço, tanto entre as flores, quanto entre a folhagem delicada dela.
Prometi para vocês que ia mostrar a outra azulzinha e já tava esquecendo, gente. Ó, a outra azulzinha, a outra espécie de azulzinha que eu tenho aqui é essa, né? E quem me segue aí no canal já sabe, né? Que eu já fiz vídeo mostrando aí como cultivar essa espécie maravilhosa de azulzinha, que inclusive é nativa do Brasil e tem tanto a folhagem quanto as flores, né? Super ornamentais. Olha quanta delicadeza, né, gente? Ó, ela é azulzinha com o centro bem branquinho, igual a outra, né? Só que essa daqui, ela não fica com aquele aspecto de samambaia igual a outra não. Apesar da folhagem das duas ser ornamental. E outra plantinha que é super fofo para você cultivar em casa é o manjericão, né, gente? Vocês não imaginam o aroma que tá aqui porque eu tô tocando nela. Manjericão é uma plantinha super delicadinha que você pode cultivar em vaso ou no canteiro. Fica linda no jardim e também como plantinha medicinal, né? Ou então um tempero mesmo que as pessoas utilizam aí em casa. E aqui mais uma plantinha que eu acho muito fofa e que inclusive muita gente cultiva ela em casa, né? Que é a jiboia. Existem outras espécies de jiboia, mas essa verde cana aqui eu acho ela muito, muito linda, gente. Olha, olha que folhagem maravilhosa, né? E ela vai descendo no vaso, olha. Na medida que você vai deixando ela descer aqui, ela vai descendo. Você pode, claro, podar, deixar ela encher mais a folhagem aqui em cima. Mas ela fica com essas manchinhas e essa cor dela que contrasta sempre com outras cores, né? Olha, por exemplo, né, a coloração dessa lágrima de Cristo, que tá sem flores agora. Olha a diferença de cor, né? Sempre um verde mais forte das outras plantas, contrastando com essa plantinha maravilhosa que geralmente é cultivada dentro de casa, mas pode ser cultivada também fora de casa. Aqui, por exemplo, eu tenho ela, né, subindo aqui na árvore, olha. Olha que planta mais linda. Olha essa folhagem que maravilhosa, gente. E deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha a cor desta folha, né? Olha aqui a pintura dela. Essa daqui tá totalmente amarela, só aqui que tá o verde, mas a maioria dela, a parte verde é a que tem, né, mais predominância. Essa daqui, por exemplo, é um camuflado, ó. A coloração dela, né, as tonalidades aí das manchas são camufladas, mas uma coisa muito interessante sobre ela é que na medida que ela vai ficando velha, as folhagens dela vão ficando enormes e muito bonita. Olha como ela começou aqui nesse vaso, ó o tamanho das folhinhas aqui, ó. Aqui dentro do vasinho aqui, ó, ela tá pequenininha. Ela desceu, olha que incrível. Ela desceu, foi até o chão. Lá no chão ela pegou, enraizou lá no chão, subiu de volta pela árvore, ó. Subiu aqui, ó. Tá vendo? Subiu e já tá indo lá em cima, onde as folhas são bem grandes, lá em cima. Bem interessante, né? Olha o tamanho da folha aqui, olha que ela tá subindo. E olha aqui o tamanhozinho da folha aqui, onde ela tá pertinho da terra, né? Onde ela tá extraindo os nutrientes dela. Ela não é uma planta que suga a seiva não, tá, gente? Ela só usa a árvore mesmo aqui como um tutor, né? Para subir aqui, para se escorar, como uma plantinha trepadeira costuma fazer. E claro, outra plantinha também que você pode cultivar ela e deixar ela bem fofinha é a rosa do deserto, né? A rosa do deserto, apesar desse aspecto rústico dela, né, ela é uma plantinha que você pode manter ela podada, né, como se fosse um bonsai mesmo, em bem pequena, ou você pode deixar ela crescer, ela passa aí, né, no jardim. Aqui no meu jardim tem uma que já tá com quase a minha altura, né, e eu já vi uma que era mais alta do que eu. Tudo bem que eu não sou muito alta, mas estava chegando aí próximo dos 2 metros de altura. Mas essa daqui, por exemplo, deve ter, nem chega a 40 centímetros de altura, né? Então mantenho ela pequenininha assim, como uma plantinha bem fofinha, né, para você cultivar aí, inclusive numa varanda mesmo, né, ou de repente aí numa sacada, se você mora em apartamento, né, num local bem ensolarado, ela vai muito bem. E aqui eu tenho o dinheirinho, né? O dinheirinho,
Tem gente que chama de dinheiro em penca. Aqui na minha região ela é chamada de dinheiro em penca, mas eu sei que muita gente aí Brasil afora conhece ela como dinheirinho. Dá no mesmo no final das contas, mas ela é uma plantinha muito delicadinha e ela enche muito. Aqui ela ainda está em progresso e está em desenvolvimento aqui no vaso, mas ela enche o vaso completamente, fica super delicada, né? Uma plantinha que tem esse aspectozinho meio brilhante das folhas, né? E até meio suculento, muito fácil de fazer mudinhas, de enraizar ela. Ela enraiza com muita facilidade nesses nozinhos dela, que são as geminhas aí. Você deita ela na terra e ela já vai enraizando aí naturalmente. E depois ela sai do vaso e fica meio prostradinha assim, meio pendente. Muito delicadinha, muito fofinha. E aqui a nossa última plantinha fofinha, tá vendo aqui? É o mini caladium branco, tá? O caladium branco grande, ele é um pouco mais robusto, né? Mas é uma planta também muito bonita para ter em casa. E aqui a gente tem um mini caladium que tá brotando aqui nesse vaso, tá? Eu tive que fazer o replantio dele. E aqui já tem até uma erva daninha nascendo aqui, gente. Vocês podem ver que tem bastante areia, tá? Eu fiz questão de fazer desse jeito, que é para vocês não esquecerem que essa plantinha aqui gosta de solo arenoso. Só que tem que lembrar que precisa ter bastante matéria orgânica, que é de onde você vai retirar, ou melhor, de onde essa planta vai retirar os nutrientes dela. E eu vou inclusive mostrar para vocês como é que esse vaso vai ficar quando essa plantinha crescer aqui e tomar conta desse vasinho. Olha, gente, ele vai ficar mais ou menos assim. Essa daqui está um local onde a árvore cresceu muito e ficou em muita sombra. Vou ter que puxar ele daqui. Ele vai se desenvolver mais se ele pegar um pouco de sol. Ele não está pegando sol aqui, mas mesmo assim está num local embaixo de uma árvore, então recebe muita luminosidade e por isso ele continua bonito, só não está tão desenvolvido quanto ele costuma ser, né? Quando recebe um pouco mais de sol aí para fazer processo de fotossíntese e também para fabricar o próprio alimento aí, né? Então, olha que lindeza, né, gente? Que delicadeza essa plantinha, ó. Tá aqui, ó, dentro dessa carriola de pneu aqui, né? E ele fica assim, mas ele enche completamente. Aqui nasceu até um bulbo, né? Por um acaso aqui de um outro caladium aqui, mas eu vou retirar e vou deixar somente o caladium, né? O mini caladium branco, né? Que é o foco aqui para deixar nessa carriola e que eu acho super lindo, super fofo. Você não precisa cultivar ele num vaso tão grande assim, mas se você colocar ele numa bacia, num vaso maior, ele fica belíssimo, conforme tem aí em outros vídeos aí do canal que eu já mostrei para vocês. E aqui tá o caladium branco grande, né, que eu mencionei para vocês aqui e que é mais robusto, como vocês podem ver aqui, ele faz uma copinha em cima do vaso mas também fica delicado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir, compartilhe o vídeo nos seus grupos, com as pessoas que você conhece, que gosta de planta, porque assim como pode ter sido útil para você, pode ser útil para outras pessoas também. Um beijo para vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.